Olá vocês e sejam bem-vindos ao retorno de uma série que agora se tornará permanente, que são as leituras comentadas. Esse vai ser agora a leitura comentada do livro A Lei, do Frédéric Bastiat. Esses vídeos vão sair terças, quintas e sábados, às 8 horas da noite. Eu tô preocupado que seja vídeo demais, então se vocês acharem que tá vídeo demais, falem, e daí a gente vê o que a gente faz aí. Talvez cancela os vídeos desses dias e coloca esses às 6 horas ou meio-dia, alguma coisa do gênero, não sei, mas quero esse feedback de vocês. Mas as leituras comentadas são basicamente uma aulinha do livro. Então a gente vai pegando o livro pedaço por pedaço, capítulo por capítulo, dependendo de como for fazendo sentido. E basicamente a ideia é dar uma aulinha, mas eu não quero me prender ao formato de uma aula, mas dar o resumão do livro, o que essas coisas significam, às vezes é um pouco difícil de entender, qual foi o contexto disso, com que outros livros isso também se relaciona, como que isso é relevante no Brasil hoje, etc. Esse tipo de coisa, palestrinhas sobre pedaços do livro, até a gente cobrir o livro completamente. E isso está sendo patrocinado pelo Instituto Mises Brasil, eles estão patrocinando fazer essa série, porque ela leva tempo. Então isso era uma proposta que eu tinha feito de doação antes, o Instituto Mises veio e cobriu isso, então agradeçam eles por isso estar acontecendo. E vamos lá, primeiro, esse vídeo agora vai ser uma introdução sobre quem era o Bastiat, qual é mais ou menos um pouquinho do legado dele, o que é esse livro, qual que é o contexto histórico desse livro, sobre o que o livro trata, e daí no próximo vídeo a gente já começa com o livro mesmo, aí já a leitura comentada. Eu acho importante essa introdução, pra gente saber o que tá acontecendo, certo? É muito importante você entender o contexto de quem escreveu, não é um argumento ad hominem isso, porque ajuda você a entender o que tá acontecendo ali, e especialmente porque o Allais, ele disfarça bem isso. Se eu te desse o Allais e eu só tirasse as referências do fato que ele foi escrito na França em 1848, se eu só tirasse essas referências históricas e colocasse só as partes conceito dele, você ia falar, não, isso aí é um cara que escreveu aqui sobre o Brasil, hoje é uma crítica aí ao governo brasileiro, e jamais, isso aqui não vale para uma nação desenvolvida, sabe? Você ia ver esses argumentos mancos que você vê para sempre. Mas ele disfarça bem porque ele é um livro muito atual, por ser uma crítica à deturpação da lei, por ser uma crítica ao socialismo e por ser uma crítica ao Estado grande, ao Estado interventor, por ser uma crítica à destruição da lei, e então falando o que a lei deveria fazer. E o Bastiat, você pode colocar ele, vamos primeiro falar do Bastiat, depois contexto histórico, depois do livro em si. O Bastiat você pode colocar ele como um dos pré-libertários, ou talvez a transição do liberal para o libertário, não sei. É bem discutível isso, mas um dos títulos mais legais, mais fácil de pegar nele, é um dos pré-austríacos. Ele é um autor pré-escola austríaca. Que talvez se ele tivesse hoje, ele seria perfeitamente da escola austríaca, seria um libertário, talvez. E, curiosamente, um dos discípulos dele, o Molinari, se eu não me engano era Auguste de Molinari, mas eu não lembro nunca do... Eu sou muito ruim para nomes, gente, desculpas, isso acontece. Você pode chegar pra mim e perguntar, e essa teoria econômica? Eu vou ficar com aquela cara de... Hã? Aí você explica, não, ela diz que isso, isso, isso. E daí eu dou uma palestra disso sobre 2 horas, de 2 horas sobre o assunto. Isso acontece muito comigo, não sei porquê. Mas o Molinari, ele chegou, inclusive, né, discípulo do Bastiat, a falar, olha, é o seguinte, quando você aplica forças de mercado a qualquer coisa, essa coisa funciona melhor, a qualidade melhora, emprega mais, o preço baixa, é melhor para todo mundo, certo? Isso vale para qualquer coisa, vale para chá, para roupas, para navios. Por que isso não vale para lei? Por que isso não vale para segurança? Por que isso não vale para polícia? Ele foi o primeiro cara, já junto ali o Bastiat ainda era vivo, né? A propor isso já em 1800, não lembro exatamente quando esse livro foi publicado, vou fazer uma leitura comentada dele, que provavelmente vai ser um vídeo também, porque é um livrinho assim, desse tamanho, dá pra ler assim, esperando o ônibus. Se bem que pode ser chocante, você pode perder o ônibus, mas enfim, eu já tinha umas ideias assim, e o Bastiat, ele pode ser considerado um pré-austríaco, porque ele tem 2 textos dele, né? Não são livros, são redações dele, que um é a petição dos fabricantes de vela, inclusive eu tô usando uma camiseta dele aqui, né? Mas do Clube Bastiat, lá de Goiás, só lembrei disso agora, porque eu olhei no retorno, só mencionar isso. Mas ele tem a petição dos fabricantes de vela e o que é visto e o que não é visto. A petição dos fabricantes de vela é muito legal, é muito boa, porque ele é uma fictícia petição escrita pelos fabricantes de vela da França ao Congresso, ao Parlamento francês, falando, olha só,
Nós estamos aqui empregando, trabalhando aqui na honestidade, gerando emprego, gerando dinheiro, aumentando o PIB e tal, olha que coisa boa. Mas nós temos um concorrente. E esse concorrente, quando ele entra no mercado, ele destrói todo o nosso mercado. As nossas vendas zeram, ninguém mais compra os nossos produtos, é um saco, a gente é forçado a demitir, é uma droga. E a gente quer que vocês, o governo francês, proíbam esse concorrente para proteger este grande produto francês muito importante que é a vela. E esse concorrente é o sol. E o governo precisa, então, ordenar que sejam colocados tetos assim nas ruas para escurecer tudo, que as janelas sejam todas fechadas, que as portas sejam vedadas, para retirar o sol, extirpar ele da nossa existência, porque é um sofrimento na nossa realidade, para que então a nossa manufatura de vela vá para frente. Ele também fala dos efeitos econômicos disso lá, a segunda parte é bem mais complexa, mas é uma zoeirinha dele muito boa, que ficou muito famosa. E a segunda é o que é visto e o que não é visto, é uma redação dele, uma essay dele, em que ele elabora, ele só não dá o nome, mas ele elabora o conceito, já que a escola austríaca vai usar pra caramba, que é o conceito de custo de oportunidade. Que toda vez que você faz uma coisa, você deixou de fazer outra. E especialmente toda vez que o governo faz alguma coisa, ele tirou alguma coisa de alguém e esse alguém não fez alguma coisa. Então não existe assim, o governo fez. Não, o governo primeiro tomou de alguém e desfez algo, e daí então ele fez algo. Só que esse algo que ele faz, você vê. O que ele tomou, você não vê. E daí a gente tem a ilusão de que, o governo, se não fosse a gente, se não fosse o Estado francês fazendo... O Henry Hazlitt vai usar isso depois num exemplo dele. Ele falou, por exemplo, numa ponte. Ele fala, você tem o governo fez uma ponte, certo? Então ele fala, você pode atravessar a ponte, você pode ver ela lá, bonita, tal. Fala, deu emprego pra quem produz aço, deu emprego pra quem construiu. Olha que legal, o Estado movimentando a economia, certo? Mas você não vê todas as pessoas que deixaram de ir no cinema porque passaram imposto no ingresso de cinema pra construir essa ponte. Você não vê as pessoas que não puderam mandar seus filhos para uma escola melhor porque passaram um imposto de renda lá, e eles tiveram menos dinheiro e não puderam mandar seus filhos para escolas melhores. E você não vê, então, as invenções que essas pessoas poderiam ter feito se elas estivessem indo para essa escola melhor, mas não vão fazer. Você não vê os empregos no cinema que desapareceram. Você não vê o fato que essas pessoas deixaram de fazer uma viagem porque foram taxadas. Você não vê as outras pessoas que tiveram que deixar de fazer uma construção ou pagaram mais caro nessa construção, porque agora o governo entrou comprando aço, subiu o preço do aço, então foram construir outro prédio, o aço estava mais caro, então os apartamentos vão estar mais... Você vê o que o governo fez, tá aqui, mas todos os custos deles são invisíveis. E é o conceito de custo de oportunidade. E o Bastiat mata isso nessa redação dele, que é o que se vê e o que não se vê. Então você pode até pensar nele como um dos precursores da escola austríaca indiretamente. Se eu tivesse hoje, certamente seria um libertário, estaria lá no Instituto Mises americano ou no Instituto Mises francês. Ele é da escola liberal francesa, porque sim, acredite, fé, vai precisar de fé. Já existiu uma escola liberal francesa. Eu sei que parece uma doideira. Eu sei que nessa hora você tá pensando em fechar esse vídeo. Não, esse cara tem que fumar crack pra achar que existe liberalismo na França. Não, mas já existiu. Acreditem. E foi também, em boa parte, influente em vários outros campos, mas isso não é tão relevante assim. Contexto histórico. Quando que o Bastiat escreveu A Lei? Ele escreveu depois da Revolução Francesa, que foi em 1700 e alto. Ele escreveu depois do Napoleão, ele escreveu depois de tudo isso, depois da derrota francesa na mão da Prússia e durante a ascensão da Segunda República Francesa, que adotou como seu lema liberdade, igualdade e fraternidade, que meio que, dependendo de como você interpreta, são conceitos contraditórios, mas enfim, governos tomando decisões, que foi uma coisa doida, uma Segunda República Francesa, tanto que ela durou 4 anos, tão doida que era o negócio. O Bastiat infelizmente morreu de pneumonia em 1850, não viu a morte da República Francesa. Inclusive ele faz uma piadinha no livro, né? Ele fala, não, eu defendo isso com toda a força dos meus pulmões, que não é muita, porque eu tenho pneumonia, mas enfim, eu tento, né, gente, vamos dar um crédito aí. Mas foi uma república que emergiu aí com vários ideais mais democráticos. Não, vamos universalizar o voto. Isso era uma discussão que ele bate nesse livro e fala, não, vamos universalizar, agora todo mundo votar. E ele
ele prevê exatamente como isso vai dar errado. É uma coisa fantástica. Não que seja assim, né? Uma pessoa assim que já sabe o que a gente sabe hoje, na época ia ter olhado e falado que ia dar merda, mas na época o cara já tinha uma visão maior ali que as outras pessoas não tinham. Era a ascensão não a ascensão, mas a solidificação do processo democrático, o que era uma novidade. A gente está falando de 1850. Voto começando a surgir na Europa, muito restrito, em alguns países com muitas condições, com eleições blatantemente roubadas, sabe? Muito diferente, mas ainda assim a transição então de sistemas monárquicos para sistemas um pouquinho mais democráticos, e ele já vê como isso aí ia dar bem errado. Esse é o contexto histórico, assim, para você entender o que estava acontecendo. Você já tinha o começo da ascensão de um socialismo, não um socialismo, porque o Marx só foi publicar o Das Kapital em 1867? Não estou lembrando direito agora, mas eu não tinha publicado Das Kapital ainda, mas a ideia de socialismo já estava presente. O Marx não inventou o socialismo, já estava presente a ideia, e o Bastiat enfrenta ela de cara, ele enfrenta ela cara a cara. Então esse é mais o contexto do livro. O livro em si já meio que entrega o show no título, a lei. Ele já entrega que ele vai falar sobre a lei, o que ela deveria ser, o que a lei deveria ser. Porque as pessoas, a galera usa e fala, não, a gente quer justiça no Brasil. Ah, legal, você quer justiça no Brasil? Quero. O que é justiça? Vagabundo ir pra cadeia. A galera fala, mas não sabe o que é. Às vezes até advogados teriam dificuldade de dizer o que é a lei. Ah, é o que tá na Constituição. Fora. 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 Você acha que o que tá na Constituição é a lei? Fora. E o Bastiat bate nisso bastante. Então, o que é a lei, qual é a função dela, de onde ela emerge, como ela está sendo deturpada e como isso dá errado, quais são as consequências disso. E é atual pra caramba isso, minha nossa senhora. Porque ele tava olhando isso no contexto de, não, agora vai ter democracia, agora vai ter lei pra caramba, vamos fazer lei pra caramba, vai ter intervencionismo do governo na economia pra ficar melhor. Ele já tava olhando e falando, gente, isso aí não é lei, isso aí é espólio legalizado, isso aí não é lei, parem de usar essa palavra, ok? E ainda é atual hoje porque os governos continuam fazendo isso, com os mesmos efeitos. Então, você pode colocar esse livro no que o meu amigo Rodrigo Saraiva Marinho chama de a tríade, ou triunvirato, ou trilogia. Os 3 livros, que se você lê esses 3 livros, acabou a esquerda. Você não entra mais na tua cabeça a esquerda. Você já dá a risada do Ciro Gomes, você já acabou. Que é a lei, o Anatomia do Estado, do Rothbard, e os 6 lições do Mises. Você leu esses 3... 99,8% da esquerda se debate só com esses 3 livros. Você mandar bem nesses 3 livros, que agora então eu tô fazendo a terceira leitura comentada, eu já tenho 2 leituras comentadas desses 2 livros, agora entra a terceira e tá fechada a tríade. Se você lê esses 3, mano, a enorme maioria dos esquerdistas você já manda pra casa. Acabou. Inclusive a lei, se você lê as primeiras, que é o próximo episódio, as primeiras acho que 4 ou 5 redações, acabou. Você já vira anarquista. Acabou a conversa, não tem mais basicamente refutação ou tentativa. Qualquer outra resposta você já começa a dar risada do sujeito. Mas é um livro extremamente importante, extremamente moderno. E deixa eu só ler para vocês a primeira redação. Aliás, a estrutura do livro antes. O livro não é muito complexo. Acho que eu vou ser sincero agora, eu acho que eu nunca vi uma cópia física do A Lei, porque eu uso Kindle. Desculpa, eu sei que isso sou pedante pra caramba, mas é que eu tenho rinite, e daí livros é meio ruim pra mim ficar. Enfim. Mas ele não é um livro muito longo, e não é um livro complexo, não é uma redação complexa. Ele, na verdade, é um bando de panfletos grampeado tudo junto, né? Já foram fazendo, e inclusive eu acho que a galera nessa época... Todos os livros, assim, dessa época, 1900 para trás, acho que 1870 para trás, são livros mais compactos, são livros mais diretos. O cara não fica fazendo todo... O Hayek publicando naquela época não ia ter dado certo. São livros mais diretos. Eu acho que era porque, assim, imprimir livro naquela época era mais chato, era mais complicado, era mais caro. Então a galera tentava ser sucinta porque é mais fácil. Eu acho que... Eu tenho essa teoria de que tem um efeito, e eu não sei se isso... não era uma coisa boa, mas é uma literatura bem direta, são panfletinhos, né? Você lê,
Você tem, assim, no Kindle, o maior deles tem, tipo, 4 ou 5 pagininhazinhas do Kindle, o que não é muito. Então, são panfletinhos, grampeia tudo junto, tá feito o livro. Alguns têm um contexto histórico, e aí você precisa das anotações do livro, só pra ele falar, não, ó, esse cara que ele tá xingando era um outro cara que propôs isso, tá? Só pra você entender. Né? Mas ele explica muito bem, e você não precisa entender legalês, nada pra ler isso aqui, você vai. Não é que nem algumas redações mais complexas, assim, de liberais da época. Você tem os 2 tratados sobre o Estado, do Locke. O primeiro é tipo, é ruim de ler, até porque tem toda uma história lá de que parte dele não foi impresso, uma coisa complicada. Não é tão bom assim, mas o A Lei é facílimo de ler, é uma doçura de ler. E o primeiro panfletinho é isso aqui, né? Bem simples. E parece que é Você poderia imprimir isso e mandar para o Congresso, porque eu tô gravando isso no auge do Renan Calheiros mandar o STF catar coquinho e ser aceito. E o STF fala, tudo bem, fica aí se quiser, dane-se. É relevante isso. Você podia imprimir isso aqui e publicar no Congresso, que eles iam achar que alguém escreveu isso na internet para eles. É extremamente atual. Bastiat começa falando, a lei está pervertida, e os poderes de polícia do Estado estão pervertidos com ela. A lei, eu digo, e eu tô traduzindo do inglês, tá? A lei, eu digo, não só se afastou do seu propósito devido, mas foi feita a seguir um propósito completamente contrário. Ela não só a lei não está fazendo o que ela está fazendo, mas ela está fazendo a outra coisa que ela deveria fazer. A lei virou a arma de todo tipo de ganância. Ao invés de conter o crime, a lei é culpada pelos maus que ela deveria punir. Se isso é verdade, é um fato muito sério e um dever moral me exige o Bastiat, exige de mim que eu chame a atenção dos meus companheiros cidadãos para isso. A lei está pervertida. Moderno, né? É atual, é hoje. A gente está falando assim, hoje. Isso. Então, no próximo vídeo, vamos falar sobre o que é a lei, de onde que ela vem, o que ela faz. Vejo você lá, e isso aqui vai ser parte de uma playlist também. Por esse vídeo é isso. Vejo você no próximo. Tchau, tchau.